Olá, muito boa noite. Começando aqui pela Record News e também pela Rádio Record AM 1470, mais uma edição do Visão Geral desta quarta-feira. Hoje, dia 13 de julho de 2011. E conforme prometido e anunciado no início desta semana, nesta quarta-feira vai estar conosco aqui nos estúdios o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. E durante uma hora nós vamos estar juntos aqui na Record News e também na Rádio Record, trazendo as informações, as notícias, os fatos e, claro, respondendo às perguntas dos telespectadores que nos mandaram os e-mails, os questionamentos que estão sendo feitos ao governo do estado. Estaremos também recebendo aqui, participando conosco desta edição especial desta quarta-feira, os nossos convidados. Aqui conosco o Paulo Alceu, nosso comentarista político, comentarista do Grupo RIC, também o nosso coordenador de jornalismo do Grupo RIC, Ed Wilson Serpa, e o nosso repórter e jornalista responsável pelas notícias de economia e política do jornal Notícias do Dia, Marcelo Tolentino. A todos muito obrigado. Governador, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do senhor aqui e a promessa cumprida que o senhor falou que estaria conosco, já passados já o início do governo, aquele período de transição, hoje podendo responder aos telespectadores. Por isso, muito obrigado em nome de toda a produção do Visão Geral. Boa noite, Nader, boa noite a todos os telespectadores, aos senhores jornalistas, né? E é uma alegria para mim estar aqui, eu é que agradeço a oportunidade. Amigos, muito obrigado mais uma vez e eu já vou antecipando que nós recebemos diversas perguntas dos telespectadores, fizemos uma seleção dessas perguntas porque muitas delas dizem respeito ao mesmo assunto e por isso selecionamos as perguntas ou juntamos algumas perguntas para que o governador pudesse responder. Agradecer a imensa participação de todos e por isso até às 7 da noite você acompanhe com a gente que o governador vai responder todas elas. Governador, primeiro eu gostaria de perguntar ao senhor em relação a essa questão envolvendo a educação. Estamos vendo que virou uma questão aí de uma queda de braço. No domingo acompanhamos o senhor convidando o sindicato para se reunir na casa da Agronômica, na casa do governo aqui em Florianópolis e infelizmente vimos que durante essa semana houve esta intransigência, essa impossibilidade de uma negociação. O que aconteceu? Olha, essa questão da reivindicação da educação é uma reivindicação que nós abrigamos, eu acho justo. Eu acho que nós temos que pagar melhor o professor para melhorar a educação. Não é só a remuneração, mas esse é um vetor importante. Nós estamos abertos a isso. Nós negociamos, nós conversamos, nós atendemos, nós ampliamos o nosso investimento em educação através dos salários. É bem significativo o ganho da classe de professores e nós fizemos isso porque nós queremos melhorar a educação. Nós temos uma série de projetos que vamos desenvolver e eu tenho certeza que a educação em Santa Catarina, que já é boa, vai melhorar muito. Essa é a reivindicação que nós abrigamos. A questão da greve, a greve se justifica, Nader, quando num primeiro momento não há diálogo ou não há aceitação da reivindicação, que não é o caso. Houve diálogo sempre, há aceitação da reivindicação, então não há por que haver a greve. Mas como ela se instalou, não é uma coisa que você possa administrar. Então, nós passamos a ter um certo desgaste. O governo, os sindicatos, os professores e a sociedade, sobretudo ela. A partir do momento que os alunos não têm a sua escola com normalidade, os pais passam a ter problemas nessa situação. E ela se estendeu demais, né? Ela não havia razão para esse alongamento. Nós fizemos uma série de conversas, fizemos encaminhamentos para concluir a greve e aquele dia, no domingo, para mim, ficou praticamente resolvido. O que aconteceu? A maioria das regionais da educação apontaram para o fim da greve. A grande maioria, me parece que 20. Bom, a partir daí é absolutamente natural que a greve seja encerrada. E é uma parte significativa dos líderes sindicais entenderam que esse deveria ser o encaminhamento. Agora, há uma questão operacional meio esdrúxula, quer dizer, no interior o pessoal encaminha pelo fim da greve e eles não vieram aqui na Assembleia Geral, porque é natural que quem está já na sala de aula não vai entrar num ônibus fazer 400 quilômetros ou 200 quilômetros para vir num movimento que para eles já está encerrado. E uma pequena minoria passou daí a tomar conta do movimento e transformar ele num movimento político, né? Numa briga interna, em prejuízo do governo, em prejuízo sobretudo da sociedade. Então agora, hoje, mais de 80% dos professores já voltaram, a greve está restrita a 2 regiões do estado, a Assembleia está definindo agora o projeto com um ganho significativo, né? E a greve vai acabar por inanição, quer dizer, ela não vai poder sobreviver mais e nós estamos tomando todas as medidas, contratando a ACT, estabelecendo a regularidade e havendo radicalismo de alguns poucos, é verdade que são muito poucos, né? Que estão tentando impedir os alunos e os professores que querem dar aula de fazer isso. É lamentável, né? Essa não
é a educação que eu sonho, não é a evolução que eu imagino ter. Mas são fases, são ações que você precisa se contrapor. Eu acho que para alguns a gente dialogou demais, para mim não. Eu acho que educação se faz com educação, se faz com bom senso, se faz em harmonia, porque o grande medo que eu tinha, todos, é que houvesse nesse processo um rompimento. Porque se não houver diálogo, é muito difícil de você avançar na qualidade, de você estabelecer a meritocracia, de você evoluir na questão mesmo de remuneração. Então nós queremos que isso seja feito em conjunto, porque se faz melhor e se faz em harmonia. E é esse o grande desafio que a gente tem pela frente. Agora, governador, pelo tamanho da greve que chega a 2 meses, que de repente prejudica até o ano letivo, aonde, no seu entender, o governo errou? Nós tentamos dialogar por entender se esse é o melhor instrumento. Nós acreditamos que aquilo que nós estávamos conversando seria cumprido. O sindicato nunca disse para nós, a greve está encerrada, mas nós vamos encaminhar o encerramento, que para nós é um sinal. E de fato eles fizeram isso, mas encontraram um quadro adverso. Eu acho que isso é um episódio que infelizmente aconteceu, mas que para mim ele está terminando e nós vamos vencer e vamos fazer a educação com qualidade, que é o nosso compromisso e o sonho de todos os catarinenses. E o que dá para tirar daí? Eu acho que nós vamos fazer uma série de reformulações internas, né? De ajustes, de deslocamento de recursos para áreas mais afins. Eu acho que essa negociação com os poderes foi uma coisa muito positiva, porque esses recursos que estavam indo para o Fundeb, uma parte significativa, voltarão para a educação. Isso foi um gesto assim, muito interessante dos poderes, muito positivo para a sociedade. Eu acho que todo mundo amadureceu com ela. E nós vamos estar mais preparados para enfrentar situações como essas daqui para frente. Os professores vão ganhar a partir do ano que vem, seria isso, basicamente? Não, eles já estão ganhando a partir de agora. Para você ter uma ideia, 22 milhões é o impacto que já está sendo dado desde de maio. Agora se agrega mais uns 6, que é uma parte da regência de classe, e a partir de janeiro se agrega mais alguma coisa em torno de 12 milhões. Agora, por que esse achatamento do plano de cargos e salários, que eles falam muito do plano de carreira do magistério? Paulo, todo mundo que se aposenta no Brasil hoje se aposenta com um patamar de número de salários mínimos e com os anos vai passando, vai reduzindo, quer dizer, a tabela se achata. Porque como o governo está subindo o piso de forma descoordenada, exagerada, se você levar o aumento do piso até o último grau da tabela, dava em maio um impacto de 108 milhões de reais mês, o que é absolutamente impossível de ser pago pelo governo, quer dizer, não tem como isso. Então você tem que realmente dar mais embaixo e diminui um pouco em cima, mas não diminui o valor, diminui o aumento, quer dizer, as pessoas que estão no topo ganharão um aumento menor. Agora, todas as correções poderão ser feitas através de um grupo de trabalho, e essa é a nossa proposta. Nós não estamos encerrando, nós queremos evoluir, e queremos evoluir juntos. Então a nossa proposta é que através de um grupo de trabalho, a gente corrija essas divergências e premie o mérito dos professores, estabeleça uma política de mérito que hoje não tem. Inclusive favorecendo aqueles que têm assiduidade, aqueles que realmente se aperfeiçoam, aqueles que os alunos têm um nível de aprovação elevada. Essa é a técnica que nós queremos desenvolver. Agora, governador, essa quarta-feira a Assembleia Legislativa está em ebulição por conta da greve dos professores, a votação do projeto de lei complementar e também por conta de uma manifestação do pessoal da região de Palhoça, referindo-se à construção da penitenciária que foi anunciada para lá. É um assunto que daqui a pouco a gente pode entrar. Mas ficando ainda na questão da greve dos professores, estabeleceu-se também uma guerra de números. O Estado divulga que mais de 80% das salas de aula estão funcionando, que os professores voltaram, os grevistas dão outros números. O projeto de lei complementar, de certa forma, os professores não querem que seja votado hoje e tudo mais. Onde é que o senhor acha que os grevistas não estão acreditando, em que item os grevistas não estariam acreditando nesse projeto de lei que foi enviado para a Assembleia para ser votado hoje, considerando que eles não querem que ele seja aprovado? O encaminhamento da maioria do Sint foi pela aprovação dessa proposta. Eles mesmos divulgaram tabelas reconhecendo o esforço do governo. O número de frequência na sala de aula nesse momento, eu recebo todo dia um relatório feito por diretora de escola. E esses números são oficiais, eu recebo de cada diretor, dizendo aqui falta 2, aqui está em 20 regiões, parece que já zerou a greve, não tem mais nenhum professor fora. Então, eu recebo esses dados e para mim são dados confiáveis, né? Não vejo nenhum problema. Agora, o que acontece? Um grupo radicalizou, né? Ele realmente tem um posicionamento político de princípio de que o processo tem que ser no confronto, né?
E isso se estabelece, não é a primeira vez nem será a última. Isso acontece periodicamente em diversos setores. Da nossa parte, Serpa, houve e haverá sempre a disposição para o diálogo, o desejo de construir, o exemplo pessoal de estar aberto a construir um cenário novo, né? E esse para mim, é o melhor exemplo. Os deputados estão firmes com a convicção de que nós avançamos muito, né? E a gente vê constrangimento, inclusive de deputados da oposição dizendo, olha, lamentavelmente a gente tem que ficar vivendo essa situação, mas a gente não concorda com ela. Então, eu não tenho dúvida que a Assembleia tomará a decisão mais indicada e nós vamos ter que continuar, né? Agora vamos discutir os próximos passos para de forma definitiva encerrar a greve e dar normalidade à educação. Nós já temos um plano de reposição das aulas, nós já estamos tomando todas as providências para não haverá nenhum prejuízo do ano letivo em todas as escolas de Santa Catarina. Marcelo, só antes de fazer a sua pergunta, Marcelo, em cima do que o senhor falou, então como vai funcionar a reposição das aulas? Ontem nós tivemos aqui o secretário de Educação e o secretário Marcos Tebaldi disse que pelo menos na projeção teremos aula até 30 de dezembro. É isso mesmo? É isso, esse é o plano que foi nos apresentado, né? Claro que tem colégios que nem houve greve, não parou nenhum dia. Esses terão uma conclusão anterior. Não está se propondo trabalho aos sábados, mas se houver uma necessidade, isso poderá ser feito no feriado. Então isso pode até antecipar. Mas esse cronograma foi estabelecido tecnicamente por sugestão técnica e ele preenche os requisitos. Mas nós temos condições, já estamos chamando a CT substituto para poder garantir o ano letivo. Mas isso não corre o risco, o governador, de repente perder o ano letivo? Não corre. Nós vamos tomar todas as providências agora, já estamos tomando, a grande maioria já está em aula e tem alguns colégios que realmente a gente precisa ser mais, vai ter que chamar realmente para não ter o risco de prejuízo do ano letivo. Marcelo. Vou falar um pouco sobre segurança e infraestrutura. Sobre segurança, já há manifestações de população de Palhoça contra o presídio no município, né? Vai para lá mesmo a unidade? Vai ser em Palhoça? E sobre a infraestrutura, me parece que já há um projeto no governo sobre a quarta ligação com o continente, né? Como é que vai ser esse projeto? Marcelo, eu até só para a gente seguir uma ordem, então, em relação à educação, ficou bem claro, eu acho que só faltou uma pergunta para a gente partir para essa questão eu só gostaria de saber do governador como é que vai ser. Para que a gente não mude o foco e volte ao assunto, para mantermos uma certa linha, para quem está nos acompanhando em casa, possa saber. Terminamos e encerramos o assunto da educação, ainda tem outros questionamentos, por exemplo, a questão, o Ed vai falar, do salário dos professores. Exatamente, o salário e também, se o senhor puder complementar a questão do Fundeb. Ficou definido, então, a partir do ano que vem, os recursos do Fundeb vão para a educação, como é que vai ficar a história? O salário significa os dias descontados. Exato. A questão do Fundeb ficou resolvido, ela saiu da base do cálculo, né? Ela é um dinheiro exclusivo para a educação, nós aumentamos o percentual dos poderes e você estabeleceu um gatilho que reduz cerca de 90 milhões que vai ter a mais para a educação no ano que vem. Garantindo assim a impossibilidade de uma greve no ano que vem, de uma cobrança dos professores, porque essa é uma das principais cobranças. Isso foi descoberto no meio do caminho, né? Exato. A questão da reposição, para nós é muito claro, quer dizer, nós não queremos prejudicar os professores. Então, a partir do momento que há o plano de recuperação das aulas e o compromisso dos professores, nós vamos fazer os pagamentos, né? Para normalizar a vida das pessoas. A gente não quer criar nenhum problema para nenhum professor. Quem não apresentar plano não recebe. Não recebe. Quem continuar em greve, evidentemente, isso é uma coisa universal em qualquer lugar do mundo. Quem não trabalha não ganha. E não há forma legal de eu pagar 2 vezes para o mesmo serviço. Se eu chamar um ACT, eu vou ter que pagar para ele. Então, eu não posso pagar porque está ali. Agora, se ele repuser as aulas, não haverá prejuízo financeiro para nenhum professor. Aí é uma questão do comportamento, da escolha de cada um. Mas todo mundo que entra numa greve, em qualquer lugar do mundo, sabe que quando não trabalha, quando entra em greve, há essa realidade. Houve uma decisão preliminar da Justiça que depois, no meu entendimento, ela foi aperfeiçoada ou foi corrigida, que deu o direito de você descontar, porque isso era um negócio completamente fora do contexto da minha avaliação, né? Sim, daí a greve poderia durar até o final do ano. Imagina você ficar ganhando sem trabalhar, aí é fácil, né? Não tem... Amigos, com relação à educação, acho que ficou bem claro, eu acho que ficou bem claro também para quem